Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nessa noite para mais um vídeo do nosso Space. Eu espero que você esteja aí ligado, você que já é inscrito no canal, que você pegue o seu papel, sua caneta, anote o texto que nós vamos trazer aqui, que é muito importante. Depois você vai para o seu lugar secreto, fala para o Espírito Santo o quê? Te ensinar, te dar discernimento e fazer você lembrar tudo aquilo que Jesus disse e deixou para que nós pudéssemos aprender. Amém? Para você que está passando aqui pela primeira vez e sentindo seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se, veja os vídeos, compartilhe com outras pessoas que você acredite claramente que precisam de entender a verdade que pode salvar-nos, amém? Porque afinal de contas eu tenho lembrado isso a todo mundo. Jesus disse o quê? Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará, amém? Bom, gente, vamos direto ao assunto. O assunto hoje é o povo do Antigo Testamento. Eles têm culpa de não ter vivido com Jesus e conhecido Jesus? Então, quer dizer, todos eles não tiveram salvação? E aí eu vou dizer para você que não. Muitos que viviam lá no Antigo Testamento tiveram salvação. E vocês vão saber como aqui. Porque eles não viram, eles não conheceram Jesus. Eles não viram sua crucificação, não viram sua ressurreição. Mas Jesus fez algo muito importante. E por que eu estou dizendo isso? Hoje eu fui questionado sobre isso por uma pessoa. Eu falei sobre o texto. E o Espírito Santo disse para que eu trouxesse esse texto à tona, para que as pessoas possam entender. Porque muitas vezes é verdade. Quando nós falamos da visão da graça, quando nós falamos que nós somos a geração de Mateus e Apocalipse, e que o Antigo Testamento não é aquilo que nós vivemos, porque o Deus de lá é outro Deus, as pessoas me questionam. Mas Emerson, se o povo lá não conhecia Jesus, então quer dizer que o povo do Velho Testamento todo não foi salvo? Não. Vocês vão entender. Para isso, basta você anotar o texto aí. Deixa eu pegar meu óculos, gente. O texto está em Mateus, no capítulo 27. E está assim, nesse capítulo 27 do versículo 32, começa a questão da crucificação. Né? Na minha Bíblia tem o subtítulo ali, crucificação. Então você tem que prestar muita atenção. Se você quiser ler do 32 até o 53, fique à vontade. Mas eu vou trazer aqui só pequenos trechos dele, para que você entenda o que eu estou dizendo, tá bom? Então é Mateus capítulo 27, nós vamos ler do versículo 51 até o 53, amém? Eu espero que vocês consigam ter a bênção do Espírito Santo, a clareza do Espírito Santo, para entender esse texto, para que não haja dúvida e que não haja em vocês assim, porque é o Emerson está falando. Não. Primeiro que eu não sou teólogo, eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que ninguém. Sou uma pessoa como qualquer uma. Porque afinal de contas, todos nós somos ungidos de Deus para pregar, para melhorar, para entender, para permanecer a palavra, para viver o caminho verdade vida e não atalho, mentira e morte. Porque os que vivem o atalho, mentira e morte são justamente os que soberbos, que não vivem a palavra, que não querem admitir a palavra, que acham que é o eu. Então, eu peço para você que você abra sua mente, seu coração, vá depois falar com o Espírito Santo, peça discernimento sobre o que eu estou dizendo, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 27, eu vou ler do 51 até o 53. Então, para vocês entenderem, é sobre a crucificação, começa no 32, mas eu vou ler só esses 3 versículos, tá bom? Mateus capítulo 27, 51 ao 53, diz assim, ó. Não, 50, anota aí, do 50 a 53, me desculpa, tá bom? E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, a terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros,
depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Eu acredito profundamente que vocês já entenderam. Mas como o texto veio à tona, porque eu fui questionado, eu expliquei esse texto para a pessoa, o Espírito Santo pediu para explicar para vocês, porque isso é muito claro. É muito claro. O que é claro? A dúvida sobre a questão do Antigo e do Novo. Então quer dizer que o povo de Gênesis a Malaquias morreu, não foi salvo, e os salvos são só os que conheceram Jesus, porque Jesus fala. O que Jesus falou? A lei e os profetas vão até João. Por quê? Também fui questionado sobre isso. Mas Jesus viveu os mandamentos, as leis, ele viveu. Só que num determinado ponto do texto do Novo Testamento, ele deixa bem claro: os profetas e as leis foram até João. Daí para frente é pregado o evangelho da verdade e da graça de Deus. Somos a geração pós-Jesus Cristo. Nós somos a geração da graça de Deus, mas infelizmente muitos não querem ver, muitos estão com véu, ainda que Paulo fala em João, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 para frente, que é um texto muito abrangente e que eu também indico para vocês. Leia lá, 2 Coríntios capítulo 3, leia lá do 1 ao 18, você vai ver. Bom, vamos a esse texto. Quando eu fui questionado hoje, eu falei sobre isso, a pessoa não entendeu, porque naquele momento ali estávamos trabalhando e a pessoa, fervorosa, querendo dizer que não, mas poxa vida, mas os que estavam lá, então quer dizer que todo mundo morreu sem salvação. Não. Jesus, no momento da sua ressurreição, os sepulcros se abriram. Por quê? Como diz aqui a palavra, olha, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. Muitos corpos de santos foram ressuscitados. Por que santos? Jesus, quando morre na morte de cruz, ele foi ao encontro dos mortos. E lá ele pregou aos mortos. E aqueles que aceitaram ele são exatamente os santos que saíram dos sepulcros. Porque as outras almas que não aceitaram a verdade que ele pregou, ficaram mortos. Ficaram mortos. Os que creram na palavra de Jesus Cristo ressuscitaram. Então está bem claro aqui que o sepulcro se abriu e muitos corpos de santos foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então quer dizer, muitos viram, não é que apareceu o corpo. Aqui está bem claro assim, a alma salva. A alma. O que fala João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem creu em Jesus naquele momento estava morto, que já tinha perecido, ressuscitou com Jesus. Para o quê? Para a vida eterna. Então essas almas desses santos que haviam morrido e aceitaram a verdade e a palavra de Jesus Cristo, esses estão salvos. Mas muitos não quiseram e ali ficaram nos seus sepulcros. E isso acontecerá até conosco mesmo. Os que aceitarem viver para Jesus, o que largarem a vida própria e aceitarem o não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e viver todos os passos que Jesus nos ensinou, não julgar, amar ao próximo, dar a cara a tapa, não ter vingança, não ter ódio, não ter ira, ser uma pessoa que ama a vida, ama a Deus, isso nos fará ressuscitar. Ou você acha que quando nós partimos, nós vamos ficar mortos e é assim? Não, o corpo padece, o corpo vai apodrecer, a carne vai apodrecer, mas a alma vai ressuscitar lá junto com ele. Estaremos vivos com ele, porque para que todo aquele que nele não pereça tenha vida eterna. Esses foram os que viviam na antiga aliança e foram salvos, porque aceitaram aquilo que Jesus pregou. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a verdade que estava e é Jesus Cristo,
libertou aqueles mortos que foram salvos. Olha só que coisa mais simples. Aí você vai falar, nossa, pastor, você é teólogo, preciso... Não! Você já viu algum teólogo falar sobre isso? Apenas nós que tivemos a graça alcançada de ter a visão da verdade é que sabemos o que está escrito aqui. Porque até mesmo quando muitos leem esse texto, não entendem e falam, meu Deus, mas peraí, Jesus ressuscitou e muitos corpos saíram do seu sepulcro e apareceram. Então é demônio. Não. Então eu espero que vocês tenham entendido. Muitos dos mortos que não conheceram Jesus, mas vieram conhecê-lo ali no seu sepulcro e aceitaram ele como Senhor e Salvador das suas vidas, foram essas almas de santos que saíram dos sepulcros correndo, e foram vistos na cidade. Mas depois dali já foram para perto de Deus o Pai de Jesus Cristo, salvos, ressurretos como Jesus Cristo. Então olha só como é grande a bênção daquilo que Jesus fez. Além de, durante a vida, ele querer libertar e salvar os vivos, ele libertou e salvou também os que já estavam mortos. E isso é algo que agora eu creio que você entendeu. O Novo Testamento é o que vivemos. O Velho Testamento era um Deus que não é Deus o Pai, mas aqueles que lá morreram e aceitaram Jesus foram salvos. Então quer dizer, o povo do Antigo Testamento que morreu sem conhecer Jesus, quando ele veio ao mundo, conheceu ele morto, ressuscitado e ressuscitaram com ele. Está aqui na palavra. Então que nesta noite você entenda que muitos foram salvos, muitos ressuscitaram com Jesus naquele dia, porque Jesus foi lá e pregou para eles e levou aqueles que aceitaram a salvação. Amém? É isso aí, gente. Espero que eu tenha sido claro. Apenas 3 versículos já provam tudo que eu estou falando. E isso é muito importante que saibamos. Porque se alguém te perguntar isso, mas você está falando que o Novo Testamento e o Velho Testamento... Então quer dizer que todo mundo do Velho Testamento estava no pecado, morreu sem salvação? Não. Aí você apresenta esses textos. E as pessoas lá vão entender ou não o que aconteceu com as pessoas que haviam padecido antes de Jesus Cristo. Amém? Espero que você também não seja como aqueles que ficaram e não aceitaram Jesus. Gente, é muito importante ter a humildade de todos os dias você orar e pedir perdão e clamar pela misericórdia de Deus, o Pai. Por quê? Porque nós pecamos e falhamos todos os dias. Mas quando você vive a palavra de Jesus, quando você permanece na palavra, você é uma pessoa tranquila. Você vai estourar? Sim, tem um momento que é difícil. O único ser perfeito que passou nessa terra foi Jesus Cristo, nós não. Mas se você é do tipo que alimenta algum tipo de ódio por alguém do passado, que fez alguma coisa, e alguém... Esquece. Porque no grande dia, Jesus pode ir lá no sepulcro te buscar, mas você está cheio de mágoas e coisas e não aceitar a verdade e você ficar. Queira viver a vida eterna. Queira ser alguém que vai ressuscitar com Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido e que vocês possam explicar essa verdade para muitas pessoas que ainda não entendem. Amém? É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Que Deus, o Pai, que Jesus Cristo, o Espírito Santo possam cada vez mais derramar sobre a sua mente, sobre o seu coração a verdade, que vocês possam mudar, que vocês possam ser transformados, renovados pelo Espírito Santo para uma vida melhor, menos falhas e menos pecados. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graças e paz e valeu. Uma ótima noite para todos. Até mais.